E toda a terra se maravilhou. O pastor Michelso Borges vai falar algo importante sobre o assunto. E eu convido você a ficar até o final deste vídeo, porque ele vai falar também sobre o processo da cura que está em andamento, porém muito rápido. Nós vamos ver aqui também algo histórico que foi realizado pelo o Papa. E você precisa ficar informado do que vai ser falado aqui neste vídeo, tá bom? Eu convido você a ter um pouco de paciência para que você possa entender sobre o cumprimento das profecias. Olha só, o pastor Michelso, ele compartilha algo importante. Olha só, é exatamente esse gráfico aqui. E em seguida ele vai compartilhar este outro gráfico aqui. E já quero soltar o vídeo com vocês aqui para que a gente possa ter uma compreensão sobre o cumprimento dessas profecias, tá bom? E em breve nós teremos o nosso Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador vindo sobre as nuvens dos céus. Eu vou deixar aqui na descrição e também ou nos comentários o link do canal do pastor Michelso Borges para que você possa acompanhar na íntegra, tá bom? Ele compartilhou e essa palestra, esta mensagem está na íntegra no canal dele. Então você vai lá, corre, não deixa de seguir o canal dele, porque é um canal que vai te ajudar muito na sua espiritualidade e nos conhecimentos proféticos também, tá bom? Inclusive, o professor Leandro Quadros também, ele fala sobre o mesmo assunto no canal dele. Esses e outros assuntos também. Então, se você é uma pessoa que gosta muito de estudar a palavra de Deus, está aí, ó, dois grandes homens de Deus para que você possa estar seguindo e sendo alimentado de forma verdadeira pela palavra de Deus. Vamos lá? Vou soltar o vídeo aqui para que você possa acompanhar neste exato momento. Vamos lá, acompanhe aí. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta, quando a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou. Setembro de 2015, quase 10 anos atrás, pela primeira vez um Papa visitou os Estados Unidos e lá falou em 3 lugares muito importantes. Falou no Capitólio, né? Ali discursou para os deputados, para os legisladores norte-americanos. Me lembro que na época o Joe Biden era senador e ele estava lá chorando enquanto o Papa discursava. Eu assisti tudo isso ao vivo, me lembro bem. Depois ele discursou também na Casa Branca, primeira vez que um Papa faz isso, né, na história. E poucos dias depois na ONU, na sede da ONU em Nova York, para 190 e poucos líderes de países, né? Ali estava então o Papa discursando. Coincidentemente, né, o Papa Francisco morreu no feriado aí de Páscoa. E isso reacendeu uma série de discussões, né? E tem um lado bom, tem um lado não tão bom assim, né? Porque muitas especulações também se espalham por aí, muitas falsas profecias também. Mas, de novo, a gente vê a influência de um líder como um Papa. Muitos líderes, inclusive Donald Trump, estarão lá para o sepultamento dele, que eu acho que vai ser sábado, né? Sábado. O presidente do Brasil, com uma comitiva, está indo, europeus, enfim. Você vê que a influência dele transcende, né, os limites do catolicismo. Então, de fato, a gente está vendo um processo de cura, né, assim, em andamento rápido, e justifica mais ainda o título que demos a esse congresso, né, a sedução de Roma. E aí sim, movimento pendular. Todo esse movimento woke, progressista, saturou a sociedade. Mesmo lá em Hollywood já tem havido uma reação a esse tipo de coisa, porque, como diz uma máxima aí que se tornou popular, né? Quem lacra não lucra. E esses estúdios querem dinheiro, né? Só que esses filmes todos que foram produzidos sob essa cultura não estão dando dinheiro. Ninguém suporta mais isso. As pessoas querem ir para o cinema para se divertir, para esquecer do mundo, não querem ser doutrinadas lá, não querem ser orientadas sobre o que fazer e o que não fazer.
Então, a gente tem assistido agora a um movimento do pêndulo, né? É tipo assim, o pêndulo foi levado para um extremo. E quando isso acontece, a tendência é vir para outro extremo com uma força proporcional ou até maior. E nós estamos vivendo, neste momento, esse ponto da virada. Quer dizer, a história está acontecendo, né? O pêndulo está se movendo. E como que ele está se movendo? Na política, a gente vê claramente a reação. Itália, Giorgia Meloni, primeira-ministro, não sei como é que fala, né? Conservadora. Na Holanda, que é um país que sempre foi tido como um país muito liberal nos costumes, né? Elegeram um conservador, Geert Wilders. Na Argentina, também, né? O Javier Milei. E o exemplo máximo disso, Donald Trump, né? Nos Estados Unidos. Não quer dizer que ele viva tudo aquilo que ele diz pregar, né? Mas ele é apoiado por uma base evangélica conservadora e tem que dar satisfação para essa base que o elegeu. Projeto 2025, por exemplo, é uma proposta dos evangélicos para que ele governe, e inclusive, nesse projeto tem a proposta de um descanso dominical. Isso é muito interessante. Se a esquerda defende o domingo com base nas ideias ecológicas, né, que a gente chama de ecumenismo, né, nós temos a direita também defendendo a mesma ideia, só que para salvar a família, a economia, enfim. Para mim, aquilo que Ellen White fala no Grande Conflito, né, que haverá um laço de união universal, uma grande convergência, é isso, né? É o tal do famigerado decreto dominical, né? Essas leis que vão ser cada vez mais fermentadas em relação ao descanso dominical, elas unem todo mundo. Ateu, crente, não crente, direita, esquerda, né? Isso é bem interessante, mas não vem ao caso agora aqui também. Então, a guinada, né? A mudança pendular. Olha que interessante isso aqui. Conservadores atingem maior número entre americanos em uma década. E aqui nós temos um gráfico bem curioso, que é o posicionamento em questões sociais. A linha pontilhada em azul, ela mostra o percentual de conservadores ou muito conservadores nos Estados Unidos. E a linha pontilhada vermelha mostra o percentual de progressistas ou muito progressistas. Note que de 2000 até 2020, 2021, por ali, claramente você via um declínio dos conservadores e uma ascensão, né, um aumento daqueles que se diziam progressistas, liberais. Agora, em 2021, 2022 ali, há uma inversão no gráfico. Começa a haver um aumento gradual dos conservadores e um declínio dos progressistas. No meio católico, acontece o mesmo fenômeno. Esse gráfico ele se refere a estudantes de teologia católicos, né, seminaristas, e o posicionamento deles em relação a essas pautas, né? Veja, ali no caso, a parte que está em vermelho, ela fala dos conservadores, tá? Lá nos seminários. E o que está em azul são os progressistas, futuros padres, né? Então note que durante o pontificado de Paulo VI, os progressistas estavam ali em alta, né? João Paulo II também, a teologia da libertação estava forte ainda, né, Mateus? A gente viveu isso, né? Amanhã a gente conta um pouquinho mais, mas o meu grupo de jovens era orientado pela teologia da libertação. Leonardo Boff, Frei Beto, Gutierrez e outros. A gente lia todos esses materiais aí, né? Então, veja que no catolicismo, o progressismo ele foi forte ali, né, nos anos 70, 80. Aí João Paulo II já é um papa mais conservador, a coisa começa a declinar. Bento XVI, muito conservador, né? E aí o Francisco deu uma quebradinha nesse negócio, recuperou uma imagem que estava um tanto trincada da igreja, que estava abalada por muitos escândalos de pedofilia, de corrupção no Banco do Vaticano. Então eles colocaram um padre lá, um papa, que pudesse recuperar a imagem da igreja. E ele fez isso muito bem. Todos esses escândalos ficaram para trás, né? Então, hoje, a maioria nos seminários, pelo menos segundo esse gráfico aí, se declara mais conservadora. Tanto é que os cardeais que estão no páreo aí para ser eleitos pelo conclave, né, fala-se muito de que talvez agora virá um outro papa conservador. Faz tempo que não tem um italiano. E os italianos são fortes lá, obviamente, né? Então, Bento era alemão, Francisco argentino, o João Paulo II era polonês. Faz tempo que não tem um italiano. Mesmo assim, alguns que estão no páreo
Se bem que dizem que quem está no páreo quase nunca ganha, né? Mas nomes que estão sendo bem considerados. Um americano, Raymond Burke, o Trump quer muito que ele seja o Papa eleito, né? Conservador. E um Papa de Gana, africano, que é o Papa Sarah, né? Que tem ideias muito conservadoras. Anti-woke, anti-LGBT, anti-aborto, tudo isso, né? Pró-vida, enfim. Tem muita gente querendo que um Papa dessa linha agora seja eleito, né? E como a gente vê, os ventos estão favoráveis para isso. Aí você tem um presidente americano conservador, ou pelo menos que defende pautas conservadoras, e um Papa conservador, vai ser um alinhamento bem interessante, né? Então aguardemos, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse próximo conclave aí. Só um comentário. Esse gráfico ele é muito interessante, porque assim, algumas pessoas perguntaram até no privado para mim em relação ao tema, né, desse congresso. Por qual razão esse tema? Eu até comentei com o Michel que eu não me lembro de um congresso que a gente lidasse exatamente com essa temática e tudo mais. Quando eu olho para esse gráfico aí, e eu não conhecia, eu estou vendo inclusive pela primeira vez, esse avanço do conservadorismo dentro de um ambiente religioso, como um seminário católico, ele reflete muito daquilo que acontece exteriormente também. Então, assim, a gente vive numa sociedade hoje ética e moralmente quase falida, né? A gente tem buscado recursos morais assim para tentar viver os nossos princípios, muitas vezes enfrentando sérias objeções em relação a eles, mas a gente tem permanecido ali firme e forte. E quando nós decidimos aprofundar um pouquinho mais o tema desse congresso, levando-se em conta relatos que a gente passou a receber de pessoas muito próximas a gente vai falar sobre isso amanhã, essas pessoas, pelo menos no meu caso, né, não sei no caso do pastor Michelson, mas no meu caso, essas pessoas comentavam muito a respeito disso, que elas estavam buscando uma solidez ética, moral e espiritual que elas não encontraram até hoje. Então, assim, é um reflexo da sociedade hoje. As pessoas estão buscando um porto seguro, uma instituição que dê a elas uma suposta cobertura ética e moral para que elas possam viver os princípios delas sem enfrentar problemas por isso, né? Muito bem. Só lembrando que este vídeo vai estar no canal do pastor Michelson Borges, para que você possa estar aí acompanhando na íntegra, tá bom? Eu assisti essa palestra, por sinal muito boa mesmo, bem compreensível, bem detalhado. Então, se você quer ouvir mais sobre esta palestra, vou deixar aqui o link do canal do pastor Michelson Borges para que você possa estar aí acompanhando, tá bom? Então eu agradeço por você ficar até o final deste vídeo. Com certeza você aprendeu mais um pouco sobre a questão profética, sobre as profecias. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem te dado o discernimento neste exato momento. Então, se você ainda não conseguiu entender o que foi falado aqui, o que foi abordado, eu aconselho você a clicar no link aí, ir diretamente para o canal do pastor Michelson, e você vai encontrar essas palestras lá, essas mensagens maravilhosas no canal dele, tá bom? Então vamos finalizar por aqui. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo e convido você a deixar o teu gostei, porque quando você faz isso, o YouTube recomenda para mais pessoas e mais pessoas serão alcançadas por esta mensagem. E quando você comenta aqui embaixo também, tá bom? Dá mais engajamento e o YouTube começa a disparar esse vídeo para mais pessoas. Convido você a se inscrever se ainda não é inscrito aqui no canal. Fica aqui o meu abraço para você aí, em Cristo Jesus.